parei, tive de voltar aqui, porque me chamaram aqui, tá, desculpa. Vai ter esse valor de 8 dividido por 10, que daria 0,8. No caso, se tivesse todos, se não tivesse cortado isso aqui, nós estaríamos a chegar ao valor de 800, que é como está lá, tá bom? Beleza. É claro que vai dar bem menos, porque se eu apliquei 10 mil, eu tenho um retorno de 2 mil. Se eu aplico menos, eu vou ter um retorno, claro que menor, tá bom? Bem, ele também dá mais um exemplo ali de regra de 3 simples, também não vejo lá muita dificuldade. E na página 17 ele já fala de juros, que basicamente, como a gente falou quando a gente faz o estudo de matemática financeira, a gente vê que juros essa aí é uma essência, porque os juros é o valor que se paga por determinada coisa. Toda vez quando a gente paga alguma coisa, algum produto parcelado ou até mesmo com um certo valor, com um certo desconto à vista, ou como algumas empresas falam, pague parcelado sem juros, muitas pessoas são céticas a isso pelo fato de acharem que o juros já está ali embutido no valor, ok? Bem, na verdade, os juros é o valor também do dinheiro aplicado em determinado período, tanto para quem vai pagar quanto quem aplica esse dinheiro para receber. Beleza? Então, como ele também fala aqui, nós temos a representação da taxa de juros, tá? De maneira em porcentagem, ok? Ou em ou unitária. Como a gente já até comentou, quando a gente se reuniu daquela vez, supondo que você tenha, me dá um exemplo aqui, supondo que você tenha 10%, em unitária ele seria 0,10, ok? Como é que a gente faz essa transformação? 10% a gente divide por 100, tá? E se fosse 0,10 para a porcentagem, seria fazer a multiplicação, tá bom? Então não tem também muito mistério, porque eu acredito que todos já tenham aprendido isso no segundo grau, no primeiro grau, melhor dizendo, porém, só para relembrar, tá? Aqui o outro conceito que ele fala é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, esse conceito, como ele diz aqui, é um conjunto de entradas e saídas de caixa ao longo do tempo, ou seja, entrada e saída do dinheiro. A gente deu vários exemplos lá quando a gente teve aquele encontro nosso. E quando a gente debateu, a gente falou, por exemplo, sobre um instante zero, que é o ponto que é de onde inicia todo aquele raciocínio do fluxo de caixa. Supondo que seja um caixa do supermercado, o instante zero vai ser no momento que se abre o caixa, ou se o fluxo de caixa seja relativo ao investimento tanto de aplicação quanto de retirada do dinheiro. E o instante zero vai ser quando se inicia essa aplicação. Tá? Vamos... Agora a gente parte para a página 21 do material e a gente chega ali na parte de regime de capitalização simples, ok? Bem, quando a gente estuda ali o regime de capitalização simples, a gente vai ter a fórmula do juros simples, que o juros simples é quando o juros é inserido em cima apenas do capital inicial aplicado. Exemplo, supondo que uma pessoa venha a aplicar R$1.000 durante 6 meses. Durante esses 6 meses, há uma taxa de 10%. 10% de 1.000 são R$100. Então, no primeiro mês, terá-se um lucro de R$100, no segundo 100, e assim vai, totalizando no final um lucro de R$600. Perceba que os juros
a taxa de juros, esses 10%, é sempre em cima do capital aplicado. Por isso que é juros sobre o capital. Então, os juros é juros simples. Tá? No material, ele utilizou a fórmula FV é igual a PV, que multiplica 1 mais a taxa de juros pelo período. Essa foi a taxa utilizada, tá? Sendo FV o valor futuro e o PV o valor aplicado. Então, a gente vai ver logo aqui na página 23, ele nos dá um exemplo, tá? Dizendo que uma pessoa aplicou o capital de 1.200, em suma o PV é de 1.200. Aqui para mais fácil visualizar. Uma taxa de juros, então a taxa é igual a de 2% ao mês. Isso é importante não esquecer, porque muitas vezes eu posso dar uma taxa, por exemplo, de 2 anos. Então, às vezes vai ter que fazer a conversão, multiplicar esses 2 por 12, que daria 24 meses, se fosse o caso, tá? Durante 14 meses é o período. Então, ó, perceba que a taxa está ao mês e o período está em mês também. Então, eles estão equivalentes. Então, estão certos, tá? Vamos primeiro achar o FV. O FV aqui não é difícil, é só fazer as substituições. Tá? O PV é 1.200, que multiplica 1 mais a taxa, que fazendo a conversão, dividir 2 por 100 vai dar 0,02, são duas casas, que multiplica por 14. Tá? Matemática aqui simples, vai ficar 1.200, que multiplica. A gente não pode esquecer que na matemática primeiro a gente multiplica ou divide para depois somar. Então isso aqui vai dar 1 mais 0,28, ok? Vai ficar FV, vou fazer devagarinho aos poucos, depois a gente, nos próximos a gente já faz mais rápido. Vai ficar FV igual a 1.200, que multiplica 1 mais 0,28, 1,28. Tá bom? Passando aqui, vai ficar FV, o valor futuro, vai ser 1.536. R$1.536. Então, uma pessoa que aplica R$1.200 a uma taxa de juros de 2% durante 14 meses, no final vai receber 1.536, ok? No final, resgatar tudo. Só que esse 1.536 não é o valor do lucro, é o valor tanto do valor, é o valor da aplicação dos 1.200 mais o que esse dinheiro rendeu, tá? Então, para eu saber realmente quanto foi o juros recebido, no caso, vamos dizer assim, o lucro, tirando o capital aplicado, eu teria que fazer o FV menos o PV, o valor futuro menos o PV, que é igual a 1.536 menos 1.200. Tá? Então, eu vou ter aqui R$336. Então, esses R$1.200 aplicado a uma taxa de juros simples de 2% ao mês durante 14 meses me rende R$336. Ok? Bem, vamos mudar agora, vamos para a página... Eu estava na página, que página, meu Deus? 23. A gente vai para a página 25 agora, que tem mais um exercício lá. Tudo bem? O exercício é o seguinte. Qual é o capital? Ou seja, ele quer saber o PV. Qual é o capital? O capital é o PV. Tá? Qual é o capital que deve ser aplicado com a taxa de juros de 1,5
ao mês. A gente vai ter que converter esse 1,5% para produzir um montante, ou seja, um FV de R$10.000. A um prazo de 1 ano. Só o período, ele está falando, ele colocou o período de 1 ano. Que a gente também vai ter que fazer a conversão, tá? Fazendo a conversão aqui, esse 1,5 vai dar 0,015. Você tem que dividir esse 1,5 por 100, tá? Então vai ter duas vezes aqui o deslocamento da vírgula, tá bom? Aqui é 1, 2. Mas estava aqui, ó, 1, 2, tá bom? E um ano são 12 meses, tá bom? Então vamos lá. Colocando na fórmula, toda vez que a gente for fazer, a gente reescreve a fórmula para não esquecer. Apesar de que aquele exemplo eu falei logo no início de 1.600, do R$1.000 aplicado a 10% durante um ano, já elucida bastante. Mas vamos fazer a fórmula. FV igual a PV, que multiplica 1 mais taxa de juros, que multiplica o período. FV eu já tenho, ele já me deu FV. FV é 10.000. O PV é o que eu quero saber. Aqui 1 mais. Tem a minha taxa, 0,015. Multiplicado por 12. Bem, fazendo isso aqui de maneira rápida, vamos manter aqui, assim, ó, 10.000, mantém, é igual PV. Primeiro a gente vai multiplicar o que tem aqui dentro, então, na matemática, primeiro se multiplica para depois somar. Então, 12 que multiplica 0,015 vai ficar a 0,18. 1 mais 0,18. Bem, continuando aqui, ó, 10.000 é igual a PV, que multiplica 1,18. Tá? Esse 1,18 aqui está multiplicando, vai passar para lá, vai ser jogado para cá, ó. Esse lado de cá, dividindo, tá? Então, eu vou ter PV é igual a 10.000 dividido por 1,18. Fazendo o cálculo, eu vou ter 8.474,58. O cálculo eu já estou pegando aqui. Ele é feito, mas a gente pode utilizar, tá? Uma calculadora aqui, se gerar dúvida. Uma calculadorazinha simples que eu tenho aqui. Ele aqui no material foca bastante em ensinar a gente a utilizar HP 12C para fazer o cálculo. Então, se não quiser aí focar nisso aí, para aprender, pode ser uma boa até para aprender a fazer no seu cotidiano de trabalho, se assim houver necessidade. Bem, continuando aqui, nós vamos para a página 26, tem outro exemplo. Ele me fala aqui, ó, qual é o capital aplicado. Se ele quer o capital, ele quer o quê? O PV. Capital aplicado, o valor do capital, que deve ser aplicado, olha, mais uma vez eu quero saber o PV, com a taxa de juros de 1,5 ao mês. Ele deu 1,5% ao mês. Ao final de um ano, ou seja, mais uma vez eu vou colocar 12 meses, que é similar ao valor ali que tinha ali, tá? Ao final de um ano, produzir um juros de R$ 1.525,42. Ele aqui não fala do FV, aqui ele fala dos juros, tá? Que aquele já é o retorno. Naquele primeiro exemplo seria os R$600. Aquele primeiro exemplo de aplicar R$1.000 a 10% durante 6 meses, R$600. Então, o 1.525,42.
Isso é o meu juros, tá? Então, eu teria que subtrair ele do meu FV para saber qual foi o meu PV. Como nós fizemos naquele exemplo lá que a gente fez FV menos PV. Ok? Bem, só que ele não me dá nenhum nem outro. Tudo bem? Então vamos pensar aqui como é que nós poderíamos fazer. Vamos dar aquele exemplo do que nós utilizamos anteriormente. Se a do valor da aplicação de R$1.000 for o valor, é um cálculo bem simples da gente entender. Bem, se eu tenho meus juros, eu posso dizer que é valor futuro menos o PV. Tá? Seria os R$1.600 menos os R$1.000, que daria 600. Tá ok? Vamos traduzir isso para a gente pode traduzir isso, né, para o nosso cálculo aqui. Ele me dá esse valor aqui, não me dá o PV, não me dá o FV. E agora, como é que a gente faz? Ficou difícil. Ficou bem complicado. Ou não? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Ele nos dá a seguinte possibilidade de resolver. J é igual a FV menos PV. Igual a PV que multiplica I, que multiplica N. Tá bom? Tá. Aqui, ó, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Tudo bem, ele não te dá o valor do FV. Porém, o FV nada mais é do que o quê? Cadê aqui, ó? Qual é a fórmula do FV? O FV é PV que multiplica 1 mais I mais que multiplica N. Tá? Então, é até mais simples da gente fazer o raciocínio. Meus juros, 1.525,42 é igual ao PV, que eu não sei quanto é, que multiplica 0,015, que multiplica 12. Ok? Entenda, o FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I mais N. A gente coloca em evidência o PV, que a gente já tem, só multiplica pelos outros dois. Ok? Então, não é uma coisa difícil de chegar à conclusão. Aqui vamos continuar a fazer o raciocínio. 1.525,42 é igual a PV, que multiplica 0,18, que nós já tínhamos feito já anteriormente aqui. Tá bom? Esse 0,18 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Eu vou ter PV é igual a 1.525 dividido por 0,18, que vai me dar 8.474,56. Tá bom? Então, é uma forma diferente dele fazer, uma forma diferente de um raciocínio, tendo em vista que nós não tínhamos o valor futuro, faltava para a gente saber o valor futuro. Nós não tínhamos aqui nem o valor futuro, nem o PV para achar os juros, mas nós tínhamos os juros. Porém, nós sabemos que o FV é igual a PV que multiplica 1 mais I mais N. Então, não ficou lá muito complicado. Por quê? É só a gente fazer aqui, ó, esse raciocínio em cima de toda uma equação que nós já tínhamos aqui. O FV é igual a PV que multiplica 1 mais I mais N. Tá bom? Bem, aqui o exemplo 4, na página 27,
ele me diz o seguinte: determina o número de meses, ou seja, ele quer saber N, necessários para um capital, ou seja, um PV, dobrar de valor conforme os dados da questão. Aqui, coleção. Para um capital dobrado de valor com a taxa de juros, olha, meus juros aqui aí, 2% ao mês. Tá, 2% ao mês, então. Então, eu entendo que, na verdade, o meu PV seria aí seria o dobro do meu... O meu FV seria o dobro do meu PV. Que ele diz, ó, determina o número de meses, o período, para que o capital dobre de valor. Ou seja, para que o meu FV seja igual a 2 vezes o meu período, o meu capital, correção. Então, um modo fácil que ele, inclusive, utilizou-se para resolver a questão, como está aqui, ao invés dele dizer que o FV é igual a 2PV, que é, na verdade, o que a questão está dizendo, ele atribuiu um valor. Ele falou que... Ele simplesmente atribuiu o valor, dizendo que, supondo, não é, que o meu PV é igual a 100, claro que o meu FV vai ser igual a 200. O que é que ele fez? Ele substituiu na fórmula que nós conhecemos, FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I vezes N. Se meu FV é 200, meu PV é 100, que multiplica 1 mais I, que é o que eu tenho, correção, que é 0,02, que multiplica aqui N, que é o que eu quero saber. Tá bom? Então, quando a gente chega ao denominador, ao entendimento dessa forma aqui, quer dizer que se eu colocasse aqui 400 e 200, 600 ou 300, 800 e 400, 100 e 50, também chegaríamos à mesma conclusão, tá bom? Se o período, no caso, ele está se o juros está em 2% ao mês, o período que eu vou achar também vai ser em meses, como ele mesmo achou aí